aí, pessoal, beleza? Bom, a aula de hoje vai ser sobre associação de geradores, tá? Da mesma forma que você pode associar resistores em série em paralelo, você pode também fazer isso com geradores. É possível associar o gerador tanto em série quanto em paralelo. O que eu vou fazer hoje é falar para vocês das características de cada associação, tá? Começando com a associação em série, né? O que é uma associação em série? Quando você liga vários geradores no mesmo ramo do circuito, tá? Tem um fio só, da mesma forma que resistores, né? Associação em série é quando todos os geradores estão ligados no mesmo ramo do circuito elétrico. O que vai acontecer? Olha só, a corrente elétrica que passou lá no circuito, vamos supor que tem um circuito aqui embaixo, tá? Então tem um circuito aqui embaixo, a corrente veio, gastou energia, a corrente elétrica chegou aqui sem energia nenhuma. O que vai acontecer? Ela vai passar pelo primeiro gerador e através da força eletromotriz ela vai ganhar energia. Vai perder um pouco dessa energia, né, na resistência interna, mas vai sobrar muita energia. Por exemplo, vamos supor que cada um aqui seja de 10 volts, tá? Só para exemplificar, vamos considerar que essa fenha aqui é de 10 volts, que essa resistência interna ela consome 1 volt, tá? E vou fazer a mesma coisa com todos os outros, tá? Então, ó, vamos supor que cada um aqui tem uma fenha de 10 volts e que cada resistência interna vai consumir 1 volt de energia. Então a corrente elétrica chegou sem energia nenhuma, passou pelo primeiro gerador, a força eletromotriz deu 10 joules de energia para ele, passou aqui e perdeu 1. 10 menos 1, chegou aqui com 9. Chegou aqui e ganhou mais 10. Né? 9 mais 10, 19. Mas vai perder 1 volt aqui na resistência, então dá 18. Chegou aqui com 18 joules de energia. Vai ganhar 10, foi para 28. E vai perder 1, vai para 27. Ou seja, vai chegar com 0 de energia aqui e vai chegar do outro lado com 27. De que forma? Ganhando energia a cada gerador que ele está passando. Ou seja, o objetivo de uma associação em série é você ter um aumento na diferença de potencial total, tá? Eu quero uma voltagem maior. Vamos trabalhar mais no nosso dia a dia? As nossas pilhas é de 1,5 volt, né? Tem equipamentos que funcionam com 9 volts, né? E aí você vai lá no mercado e compra a bateria de 9 volts. Aquela bateria de 9 volts, se você abrir, você vai ter lá 6 pilhas palito, colocadas todas em série. 6 pilhas palito, 6 multiplicados, cada pilha é 1,5 volt de fé, 6 vezes 1,5 dá quanto? Dá 9. Então, a bateria de 9 volts nada mais é do que uma associação em série de pilhas de 1,5 volt, tá? Então, o objetivo de uma associação em série de geradores é você ter uma voltagem que é o resultado da soma de cada uma das voltagens das pilhas, tá? Ou seja, primeira característica, a DDP total ou equivalente, tanto faz, ela vai ser obtida fazendo o somatório das N voltagens de cada gerador. A outra característica é que a corrente elétrica ela é a mesma. Todos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a corrente total é a mesma corrente que passa pelo primeiro gerador, que é igual a que passa pelo segundo, que é igual a que passa pelo terceiro. Porque eu tenho que lembrar que o gerador, ele gera energia. Ele pega algum tipo de energia e transforma em energia elétrica. Ele não tem função de gerar carga elétrica. A carga elétrica, ela já está aqui, né? A única coisa que o gerador vai fazer é fazer com que essas cargas elétricas comecem a circular. Não vai aumentar a carga elétrica. Então, se aqui tem 1 ampere, aqui vai ser 1 ampere, aqui vai ser 1 ampere. A diferença é que esse 1 ampere aqui está com 0 de energia, esse 1 ampere aqui vai estar com 9 joules de energia. Lembrando que 9 volts é 9 joules para cada coulomb de energia. 1 ampere é 1 coulomb por segundo, né?
porque corrente é carga sobre o tempo. Então, coulomb por segundo. Coulomb é carga. E a voltagem, lembrando que é energia sobre carga. Então, joules por coulomb. Então, 1 ampere significa 1 coulomb a cada segundo. Quando eu falo 9 volts, eu estou falando 9 joules por coulomb. Então, se eu disser que aqui tem 1 ampere, se eu disser que tem 1 ampere, tem 1 coulomb. Aqui tem 1 coulomb e cada coulomb vai estar transportando quanto de energia? Eu falei que é 10, né? Então, chegou 1 coulomb aqui com 0 de energia, ganhou 10, perdeu 1, ficou com 9 joules de energia. Então, a diferença da corrente daqui para cá é que aqui eu vou ter 1 ampere com 0 de energia. Quando ela chegar aqui, eu vou ter o mesmo 1 ampere, só que agora com 9 joules de energia. Quando ela vier para cá, eu continuo tendo o mesmo 1 ampere. A diferença é que agora eu vou ter 18 joules de energia, porque ganhou mais 9 aqui, né? E a hora que for para lá, eu continuo tendo 1 ampere, só que agora com 27 joules de energia. Então a corrente é constante, ela é a mesma em todos eles, e o que você tem é uma soma de voltagem. E também eu tenho que lembrar que ao associar os geradores em série, e eles têm resistência interna, eu estou associando também os resistores em série. Então, a resistência equivalente vai ser obtida fazendo as características da associação em série de resistores, que é você fazer a soma deles, tá? Então, a característica da associação em série de geradores é você obter uma voltagem maior. Os controles de televisão, eles precisam de 3 volts para funcionar. Por isso que você usa 2 pilhas. E aquelas 2 pilhas estão em série. Aí alguém vai falar assim, Emerson, né? Não, porque lá em casa, no controle lá de casa, eu coloco uma pilha virada para cima e uma pilha virada para baixo, então ela está em paralelo. Tá não. O que acontece é que se o seu controle tá aqui, né? Aqui vai estar a placa de circuito, né? Que vai fazer o controle, que vai fazer as coisas lá. E aqui está o compartimento das pilhas, né? Se você observar, é desse jeito que é feito. Você tem uma virada para cima e uma virada para baixo, né? Porque o que acontece? Aqui só tem uma plaquinha de metal. Então o que acontece? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para não ficar muito espremido lá. Então você tem uma pilha que você coloca a pontinha virada para lá, e a outra pilha você coloca ela assim, ó. O que você tem aqui é uma placa, tá? Essa placa, aqui tem até uma molinha, né? Aqui também tem uma mola, e aí a placa do circuito aqui vai ficar aqui na frente. Ou seja, aquilo ali é simplesmente por uma questão de ocupar menos espaço, né? Ao invés de você fazer isso, ó, porque aí você ia pegar muito espaço, tem alguns controles que são dessa forma, né? Mas para diminuir o espaço, o que eles fizeram? Pegaram uma das pilhas e simplesmente fez isso com ela, né? E aí colocaram um contato aqui, ó, tá? Então elas estão em série, porque esse controle ele funciona com 3 volts, tá? Se você tem alguma coisa que funciona com 9 volts, você usa a bateria. E a bateria é a mesma forma. Você tem 3 pilhas, 6 pilhas, né? Vou fazer só com 3 aqui. Você tem assim, ó, uma virada para baixo, uma virada para cima, uma virada para baixo. Aí do outro lado você vai ter a mesma coisa. E o que você tem é que, você pode ver que na pilha você tem os contatos aqui em cima, um de um lado e um do outro, né? Então, por exemplo, vai estar conectado aqui na parte negativa da primeira pilha, né? Isso aqui vai acontecer com esses 3, que vai para os outros 3, e aí chega lá no final você vai ter uma pilha virada para cima. Ela vai terminar com uma pilha virada para cima. E a gente faz o contato aqui, ó, tá? Então, a bateria é uma associação, a bateria de 9 volts que a gente compra lá no mercado é uma associação em série de bateria, de pilhas, ok? E é simples, a característica é essa. Quando eu quero obter uma voltagem maior, eu associo em série. Aí você lembra, todos são percorridos pela mesma corrente, né?
e a resistência total vai ser obtido pela característica da associação em série de resistores. Agora, vamos para a associação em paralelo, né? O que é uma associação em paralelo? É quando você tem os geradores ligados em ramos diferentes do circuito elétrico. Da mesma forma que resistores, né? O que é uma associação em paralelo de resistores? Quando eles estão em fios diferentes, quando eles estão em ramos diferentes. Inclusive estão, né? Olha aqui, ó, as resistências internas estão em paralelo. Né? Então, característica da associação em paralelo é que eles estão em ramos diferentes. Né? Eu até coloquei uma lâmpada aqui para exemplificar, ok? Bom, primeira característica de uma associação em paralelo. A corrente elétrica vai sair aqui da lâmpada sem energia nenhuma. Na hora que essa corrente elétrica chegar aqui, o que vai acontecer? 3 caminhos, ela vai se dividir em 3. Você vai ter uma corrente elétrica aqui, I1. Você vai ter uma corrente elétrica aqui, I2. E você vai ter uma corrente elétrica aqui, I3. Aquela corrente vai se dividir, porque são 3 caminhos a serem seguidos, né? Elas vão pegar energia, vão perder energia, vão chegar com a mesma energia lá, né? Então vai vir aqui o I3, agora com energia, vai vir aqui o I2, agora com energia, e vai chegar aqui o I1 com energia. Essas correntes vão se somar e você volta a ter a corrente elétrica total que estava lá embaixo. E volta para a pilha, né? Eu vou colocar números para exemplificar, da mesma forma que eu fiz, só que agora eu vou colocar para a lâmpada também, tá? Vamos supor que a lâmpada precise aí de 9 volts para funcionar, tá? E uma corrente de 0,3 ampere. Então vai vir 0,3 ampere. Quando chegar aqui, o que acontece? Vem 0,1 ampere para cá, 0,1 ampere para cá e 0,1 ampere para cá, porque a característica de uma associação em paralelo é a corrente elétrica se dividir. Estou levando em consideração que os 3 geradores são idênticos, mesma FEM, mesma resistência interna. Então vão ser percorridos pela mesma corrente. 0,3 chegou aqui, veio 0,1, 0,1 e 0,1, tá? Vamos considerar que essa FEM aqui é de 10 volts e que essa resistência consuma 1 volt de energia. A mesma coisa para os outros 2, ok? Então chegou 0,1, ganhou, recebeu o trabalho da bateria de 10 volts, ou seja, ganhou 10 volts, mas a resistência interna consumiu 1, sobrou quanto? Sobrou 9. A mesma coisa vai acontecer aqui, ganhou 10, perdeu 1, 9. Ganhou 10, perdeu 1, 9. O que foi verificado experimentalmente? Foi verificado que experimentalmente, quando essas correntes elétricas se somaram, ficou 0,3 ampere, que é o que tinha saído aqui, com 9 volts. Emerson, mas não somou as voltagens? Não soma as voltagens. Mesmo porque, gente, qual é a característica de uma associação em paralelo de resistores? Todos ficam submetidos à mesma voltagem. Com o gerador não pode ser diferente. Então, foi constatado exatamente o que se constatou na associação em paralelo de resistores. Todos ficam submetidos à mesma voltagem. Então, o 0,3 ampere vai ter 9 volts, tá? E vai trazer aqui para a pilha. Não vai somar a voltagem. O que soma é a corrente elétrica. A voltagem é a mesma, tá? Todos vão ficar submetidos à mesma voltagem. Então, foi verificado experimentalmente isso, né? Então, a característica da associação em paralelo é que a corrente elétrica você soma, a voltagem ela permanece a mesma, tá? É a mesma. Quando eu coloco lá é a voltagem do lado de fora, tá, gente? 9, 9, 9. A FEM também é a mesma, né? Porque quando você associa geradores em paralelo, você associa eles todos iguais, tá? Porque senão vai acontecer que, se esse aqui, por exemplo, tiver 15 volts e esses dois 10, a hora que a corrente elétrica chegar aqui, ela vai chegar aqui e uma parte dela vai descer, tá? E aí esses caras aqui vão estar se comportando como gerador e receptor ao mesmo tempo. O que é receptor, Emerson? Próximo
tópico que a gente vai estudar, tá? A próxima quinzena que a gente vai estudar, eu vou falar sobre receptores. Então, por enquanto, o que a gente vai pensar é que todos os geradores têm a mesma FEM e a mesma resistência interna. Ah, sim, e como que se eu quiser achar a resistência elétrica total? Você vai usar as características da associação em paralelo, tá bom? Aí a outra pergunta é, Emerson, então qual a vantagem desse tipo de associação? Não estou vendo vantagem nenhuma, não mudou nada. É verdade. Mas olha o que acontece. Vamos pensar que eu venho aqui e abro esse circuito, tá? Eu abri o circuito, ou seja, só essa pilha funcionando lá na lâmpada. A lâmpada vai acender? Vai acender. Ela vai fornecer os 9 volts e o que vai mudar é que ao invés de passar 0,1 ampere, vai passar o quê? 0,3 ampere, né? Os 0,3 ampere que estava vindo, estava sendo dividido, não vai poder se dividir mais, porque eu abri o circuito aqui. Então vai passar aqui. Vai passar o 0,3 aqui, vai chegar e a pilha funciona normalmente. Vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que essas pilhas são caixas d'água. 1000 litros, 1000 litros, 1000 litros. Vamos pensar essa corrente elétrica como sendo 3 pessoas e cada uma com um balde, tá? Cada um com um balde que carrega 20 litros de água. As 3 pessoas saíram aqui com o circuito fechado, tá vendo? 3 caixas d'água com 1000 litros cada uma. Veio as 3 pessoas, quando chegou aqui, o que acontece? Uma pessoa vem para cá, a outra pessoa vem para cá e a outra pessoa vem para cá. As 3 pessoas, cada uma tira lá 20 litros, se juntam aqui e levam os 60 litros lá para onde elas querem levar, né? Muito bem. Vamos supor que esse processo, as pessoas vão fazendo isso aqui até que as 3 caixas d'água estejam vazias. Vamos supor que elas gastem para fazer isso 3 horas, tá? Então, cada pessoa com um balde passa aqui e passa aqui, tá? E elas gastaram 3 horas para esvaziar essa caixa e jogar lá aonde precisava ser jogado, tá? Agora vamos abrir o circuito, ou seja, vamos fechar a porteira de modo que essas pessoas não possam passar por essas 2 caixas d'água. Vamos encher a caixa d'água de novo, vamos botar os mesmos 1000 litros lá e agora vamos fazer as 3 pessoas andarem de novo. As 3 pessoas vieram e aí quando elas chegam aqui, elas não podem ir para frente, está fechado aqui. Fechei a porteira, eles não têm acesso mais àquela caixa d'água. Então o que vai acontecer? As 3 pessoas vão tirar a água da mesma caixa d'água. 3 pessoas ao mesmo tempo. Então vem aqui, 3 pessoas. Veja bem, eu falei que o balde tinha 20 litros, né? Antes estava passando uma pessoa, ou seja, a cada passada se tirava 20 litros. Agora estão vindo as 3. Cada passada vão ser retiradas 60 litros ao mesmo tempo, né? Aí eu te pergunto, essa caixa vai esvaziar no mesmo tempo, num tempo maior ou num tempo menor? Vamos fazer uma conta aqui. Se antes tirava 10 litros a cada passada e agora se tira 60 litros a cada passada, é óbvio que aqui vai esvaziar num intervalo de tempo que menor. Ou seja, uma única pilha vai fazer a lâmpada funcionar? Vai, mas vai fazer ela funcionar por um intervalo de tempo menor que se eu tivesse ligado em paralelo, tá? Ou seja, o objetivo de uma associação em paralelo é você fazer com que o equipamento funcione por um intervalo de tempo maior, tá? Eu sempre faço a seguinte referência. Deixa eu apagar ali. Então, olha só. Tá vendo que eu fiz aqui uma associação em série? Então, eu sempre faço assim, para diferenciar uma coisa da outra. Quando você quer fazer com que a lâmpada tenha uma maior luminosidade, você liga geradores em série. Por quê? Porque em série o que acontece? Eu somo as voltagens, né? Então, quando eu quero fazer com que um equipamento tenha uma potência maior, eu ligo em série, porque a característica da associação em série é somar as voltagens. Mas se eu quero fazer com que o equipamento
funcione durante um intervalo de tempo maior, eu faço a ligação em paralelo. Em série, eu aumento a potência. Em paralelo, eu mantenho a potência por um intervalo de tempo maior. Tá ok?